Terça-feira está no ar. Seja bem-vindo a essa edição aqui do Notícia de Frente. E eu dou bom dia também ao Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Antero Paz de Barros. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Olha, agora são 6 horas em ponto, 24 graus na capital, na região metropolitana. Vamos a imagens de trânsito aqui na região da capital. Temos imagens aí de trânsito agora nesta manhã. Não? Vamos deixar para depois aí. Temos a imagem aí de trânsito, direto das câmeras da CEMOB. A gente vai conferir agora o trânsito. Olha, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, trânsito tranquilo neste momento ainda. A gente já vê um fluxo aí de carros, de moto, mas por enquanto o tráfego É a Avenida aí do fluindo. CPA e Isso. logo depois do viaduto ali sobre a Avenida Rubens de Mendonça. Cedinho ainda, tranquilo. Depois Tranquilo. vai ser bem difícil trafegar por aí. E olha, eu quero começar uma notícia de frente falando aqui de Senado, porque o DEM, o PSDB e o PSD costuram um acordo para o Senado e buscam neutralidade do presidente Jair Bolsonaro. Os pré-candidatos ao Senado, Júlio Campos, do DEM, Nilson Leitão, do PSDB e Carlos Fávaro, do PSD, costuram nos bastidores um acordo para que o presidente Jair Bolsonaro mantenha-se distante da eleição suplementar de abril. A ideia é que os três construam aí uma candidatura unificada, cuja cabeça de chapa será aquele que apresentar maior viabilidade eleitoral nas próximas pesquisas quantitativas que serão lançadas. Aqui em Cuiabá, eu tive uma reunião com Nilson Leitão e no dia seguinte uma reunião com Fávaro. Jantei com Leitão na casa de Jaime e convidei ele para participar da nossa chapa, numa das suplências. E no outro dia almocei com Fávaro, mas nós estamos conversando com todos os candidatos, disse Júlio Campos. Então, essa neutralidade aí de Jair Bolsonaro, até porque hoje, desses pré-candidatos, temos aí 20 nomes, né? Quem seria o candidato do presidente? Seria o José Medeiros? Eles foram lá, a força-tarefa, né? A força-tarefa aí de Mato Grosso, Júlio Campos, Carlos Fávaro, Nilson Leitão, eles fizeram uma peregrinação lá em Brasília. Estiveram lá com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, estiveram com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Coincidentemente, os dois ministros são democratas. Estiveram também com Eduardo Bolsonaro, né, o filho do Jair Bolsonaro, para que tente convencer o presidente a ficar neutro nessa eleição aqui de Mato Grosso, essa eleição suplementar para o Senado. A outra informação aí é de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, teriam concordado em indicar lá um instituto lá da confiança da direção nacional do DEM para fazer uma pesquisa, para apontar quem é que estaria em melhores condições de entrar nessa disputa. Uma outra informação de bastidores é que o trio aí, Fávaro, Leitão e Júlio Campos, já teriam feito assim uma espécie de um pré-acordo, onde eles entenderam, ou eles estariam entendendo, que entre os três o melhor nome para enfrentar Otaviano Pivetta seria Nilson Leitão. E aí é o seguinte, aí nós teríamos lá atrás, né, na época da ditadura, tinha o PSD 1 e o PSD 2. Não, PDS, não é? PDS. PDS 1, PDS 2. Aí agora, nessa eleição, pode ter uma outra versão, né? A chapa do Agro 1 e a chapa do Agro 2, porque Nilson Leitão também é do Agro, né? Em suma, são esses aí os movimentos que rolam nos bastidores. Eu já disse aqui o seguinte, não se pode exigir racionalidade do presidente da República, né? As decisões do presidente não são racionais. O presidente fala... E faz também o que quer. E faz também o que quer. Então, as decisões dele não são racionais. Se racionais fossem,
ele realmente não se imiscuiria na disputa em Mato Grosso, por vários motivos. Ele já deu ordem para os ministros que ele dá cartão vermelho para quem entrar apoiando alguém na disputa eleitoral. Ele já falou, olha, qualquer ministro meu que for apoiar candidato se referindo à eleição municipal, que é a eleição oficial deste ano. Essa aqui é suplementar, esporádica, extemporânea e vai ser exclusivamente em Mato Grosso. Ele deu ordem para que os ministros não entrem na eleição municipal. Por que entrariam na eleição ao Senado? E a rigor mesmo, vamos ser bastante sinceros aqui com o telespectador. Qual candidato que se disporia a fazer oposição a Bolsonaro se eleito senador da República por Mato Grosso? Exclusivamente o candidato do PT. Se o Bolsonaro não entrar na disputa, aqui tem quanto? 26 candidatos, vai ter 26 contra 1. Se tiver 27, são 26 candidatos. Qualquer deles eleitos apoiaria o Bolsonaro e um, que é do PT, ficaria contra. Então, assim, o Bolsonaro tem que ter preocupação com relação a esse 1 e não com relação aos 26. Porque os 26 estão todos eles, como já se demonstra aqui nessa mobilização, dispostos a irem lá, bajular, cortejar e perguntar o que é bom para o Bolsonaro. Quando eu digo que o papel do senador não é esse. O papel do senador é defender primeiro os interesses de Mato Grosso. Entre o interesse do Bolsonaro de não pagar o FEX e o interesse e necessidade de Mato Grosso de receber, o senador da República tem que ter o compromisso de defender o Estado de Mato Grosso. Qualquer que seja ele. Qualquer que seja ele. Eu acho que o Estado precisa eleger senador que vai defender o interesse do Estado de Mato Grosso. Não acredito que essas coisas funcionem com Bolsonaro. E a preocupação... Fogem da racionalidade. E a preocupação desses representantes aí de Mato Grosso, né? Desses de Júlio, de Fávaro, de Leitão, é de que o apoio declarado de Bolsonaro para alguma candidatura seria uma espécie de diferencial no pleito, né? Todo mundo 100% apoia Bolsonaro? Não. Tem também quem reprova algumas ações do governo Bolsonaro, mas ele tem aí um índice considerável. Bom, basta lembrar aí o que aconteceu com a senadora Selma Arruda na eleição de 2018, né? Que surfou na onda Bolsonaro e teve lá uma montanha de votos. Não só ela, Nelson Barbudo também é. Não, mas essa onda já não é igual, né? Mas tem um peso ainda. Depois de um ano de governo, essa onda não é igual. Mas... Tem um peso. Se não tivesse esse peso, esses senhores não estariam preocupados com a declaração de apoio de Jair Bolsonaro. E a preocupação aí também, para a gente colocar a coisa de forma clara, a Nayara até iniciou aqui essa explanação, é de que existe uma preocupação de que Jair Bolsonaro possa apoiar o deputado federal José Medeiros, que é, assim, um seguidor apaixonado do presidente da República. Essa mobilização é contra o Medeiros. Existe uma preocupação nesse sentido aí. Antero, vamos então para os destaques? Vamos começar com o seu? Meu destaque é o seguinte: Pedro Taques está com medo de ser preso. Eu vou explicar por quê. Tem uma matéria do jornal Gazeta, onde Pedro Taques fala assim: Taques se arma contra Zac e outros membros do Ministério Público. Pedro Taques quer ser ouvido, quer falar sobre a Grampolândia. Finalmente admitiu que a Grampolândia existiu, né? Depois de muito tempo, a confissão. Está aqui no jornal Gazeta, eu vou comentar a matéria depois. E a matéria revela claramente que ele está com medo de ser preso. Tá, daqui a pouco a gente fala sobre isso. E Lúcio, o seu destaque? Meu destaque aí é sobre uma declaração do governador Mauro Mendes nesta segunda-feira sobre a sonegação aqui em Mato Grosso. O governador, além de reafirmar que o sonegador não terá vida fácil na gestão dele, ele quer colocar a Delegacia Fazendária e o GAECO, né, o Grupo de Combate aí ao Crime Organizado, em cima dos sonegadores. E aí ele diz algo aqui que precisa ser destacado e a gente vai detalhar
é um pouco mais, onde ele coloca o seguinte, de que precisa de uma fiscalização específica em cima daqueles que são suspeitos de sonegar ou daqueles que já sonegaram, porque, segundo ele, o empresário que sonegou uma vez pode voltar a praticar irregularidades. E aí a gente lembra aí desses acordos de leniência, empresas que ajudaram a enfiar a mão nos cofres públicos do Estado e que continuam aí tranquilas, prestando serviços, ganhando muito dinheiro no poder público. É o meu destaque de hoje. Certo, Lúcio, daqui a pouco a gente fala então sobre esse assunto. Inclusive, daqui a pouco eu vou chamar também uma entrevista aí com a Controladoria Geral do Estado. Vamos seguir aqui, falar e ir direto para o GD, o portal Gazeta Digital, nesta manhã. Vamos lá ao GD, matéria do GD do Tiago Andrade. Antes desafeto, Wilson Santos e Mauro Mendes pregam união. Antes desafetos por conta do processo eleitoral, principalmente de 2008, o governador Mauro Mendes e o deputado estadual Wilson Santos selaram um acordo nesta segunda-feira. O tucano fará parte da bancada governista da Assembleia Legislativa e deve isolar ainda mais a oposição ao governo do democrata. O governador destacou que não houve pedido antirrepublicano de Wilson para embarcar na base. Uma das exigências feitas por ele foi a implantação da Unemate em Cuiabá. O governador Mauro Mendes sinalizou positivamente ao pedido do deputado e a Universidade Federal deve ter uma unidade aqui na capital. E não só nas eleições de 2018, né, Lúcia? As últimas eleições municipais também, Mauro Mendes ficou em cima do muro. E o governador Mauro Mendes, nessa reunião de ontem lá com o deputado Wilson Santos, disse também o seguinte, falou, olha, eu não vou olhar para o passado, eu vou olhar estou olhando para o presente e vou olhar para o futuro. Até porque, se ele olhasse para o passado, talvez não fosse possível essa imagem aí de Wilson Santos com Mauro Mendes lá no Palácio Paiaguás e o tucano aderindo à base do governo. Você citou aí a eleição de 2016, onde o Wilson Santos pediu, implorou, quase se humilhou para ter uma foto dessa que nós acabamos de ver aqui. Não é isso? Na disputa lá de Wilson Santos com Emanuel Pinheiro, o atual governador Mauro Mendes, na época ainda prefeito de Cuiabá, se recusou terminantemente em dar esse apoio aí ao deputado Wilson Santos naquele momento. E o seguinte, e a gente tem que lembrar aqui, né, citar que antes de Mauro Mendes chamar Emanuel Pinheiro de mentiroso, ele já tinha feito isso com Wilson Santos lá atrás, né? Quem diria que o governador ia dar esse olhar aí para Wilson Santos? Essa imagem aí... Do Chico Ferreira, viu? Algum tempo atrás, ninguém acreditaria que isso seria possível. Mas isso aí é a política, né? A política é dessa forma. Foto do Chico Ferreira, repórter do Jornal A Gazeta, repórter fotográfico do Jornal A Gazeta, tem um olhar aí, um sorrisão do governador Mauro Mendes. O Wilson Santos está mais acometido. Um sorriso franco do governador Mauro Mendes e o Wilson Santos olhando para ele, falando, será que é verdade? Será que isso? dá, né? Será que vai? Aí me vem a imagem lá daquela eleição de Dante de Oliveira, olha, né? 1900 e com Júlio Campos e Bezerra do outro lado. 98. 98, né? 98. Na verdade é o seguinte. Alguém perde ou ganha com essa aliança? Eu acho que o Estado ganha. Eu acho que o Estado ganha. Mauro Mendes ganha. Mauro Mendes com certeza ganha. Não, Mauro Mendes ganha e o Estado ganha. E o Wilson? Sim, e o Estado ganha. E o Wilson também ganha. Gostei do também ganha. Também ganha. Não, mas também ganha pelo seguinte, porque, primeiro, você não pode votar contra a convicção. A grande verdade é que o Mauro Mendes faz um governo parecido com o governo Dante de Oliveira, né? Numa escala menor. Dante foi o grande reformador do estado de Mato Grosso. Eu já tive a oportunidade aqui de ler trecho do artigo do Wilson Santos, Dante o Reformador, quando mostra o que o Dante havia feito.
Depois do Dante, o estado de Mato Grosso, infelizmente, antes do Dante e depois do Dante, infelizmente, o estado de Mato Grosso teve governadores que pouco ligaram para a questão do ajuste fiscal. Mauro Mendes vem substituir novos desastres da administração pública, que foram os desastres do Silval e o desastre do Pedro Taques. 2 desastres, um por corrupção e o outro por incompetência e também corrupção. E também crimes, como o da Grampolândia, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, eu acho que o Estado ganha na medida em que o Mauro ganha também mais apoio na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Agora, com outro detalhe, eu acho que a imprensa de Mato Grosso pôde testemunhar ontem um ato maduro de adesão do Wilson Santos à base do governo. Por que eu estou chamando assim, aspas, um ato maduro de adesão? Porque, primeiro, isso foi feito diante da imprensa. Segundo, foi feita uma entrevista coletiva dos dois. Essa foto aí mostra os dois em entrevista coletiva respondendo a toda a imprensa. Primeiro o Wilson e depois o governador Mauro Mendes. Terceiro, essa afirmação do governador de que o Wilson não fez nenhum pedido não republicano é absolutamente verdadeiro. E o governador fez questão de dizer aqui, assim, vamos colocar aqui tudo que foi negociado para que o Wilson viesse para a base. E explicou o que foi negociado. Algumas coisas eu sei, outras coisas eu não me lembro de cabeça, não é que eu não saiba. Eu ouvi o áudio ontem na Rádio Capital FM, no jornalismo da tarde. O Wilson Santos pediu a conclusão do Largo do Rosário. O governador se comprometeu a fazer a conclusão do Largo do Rosário. O Wilson Santos pediu a Unemato em Cuiabá. O governador se comprometeu. O Wilson Santos pediu uma outra obra aí de asfaltamento, que é uma obra importante para Mato Grosso, e o governador se comprometeu também. O Wilson Santos pediu e o governador se comprometeu, mas já havia se comprometido, não é em função da ida do Wilson que ele se comprometeu, a CPI, eu apoio a CPI da sonegação fiscal. Esse destaque que o Lúcio selecionou para dar é muito em função já da atuação da CPI. Por que o governador está praticando toda essa mobilização? Porque a CPI apurou com confissão do próprio setor de combustíveis que existe uma sonegação de mais de 500 milhões no setor de combustíveis no estado de Mato Grosso. Então o governador disse que não vai ter sonegador refresco no governo dele. Agora, também eles vão ter que responder por isso, que o Lúcio falou. Por que no ano passado, ou há 4 anos, ou há 12 anos atrás, o Wilson Santos era mentiroso e agora é da base do governo? A política não pode ser feita assim, né? Há 12 anos atrás... Algo que o cidadão, né, o eleitor, sempre cobra dos políticos é coerência, entendeu? Não precisa ficar brigando, fazer oposição por fazer. Agora é o seguinte, não dá para se dizer uma coisa num dia e no outro dia você desdizer, contradizer tudo que você falou. Coerência não significa não mudança. Eu me julgo uma pessoa coerente e as pessoas mudam. Por exemplo, se pegar a minha atuação na Constituinte, tem lá, os que fizeram a análise da Constituinte colocaram lá Antero Paz de Barros, deputado nacionalista, de natureza estatizante, etc. e tal. É tudo que eu não sou hoje, mas eu fui na Constituinte. Eu atuei na Constituinte de forma a defender o Estado cada vez maior. Eu pedi, por exemplo, estatização de vários setores. Eu pedi, por exemplo, o fim dos bancos privados no Brasil, a estatização do sistema financeiro. Estava lá na Constituinte. Hoje você pensa assim, até não, hoje eu só quero estatizar só o Banco Central. A Nayara perguntou aqui, quem ganha com isso, nesse acordo aí de Mauro Mendes com Wilson Santos? O meu entendimento, ganha Mauro Mendes, governador do estado, vou agregar aqui o que o Antero colocou, ganha o estado de Mato Grosso, ganha
o deputado Wilson Santos nesses pedidos que ele fez ao governo do Estado, porque naqueles que Mauro Mendes já se comprometeu em atender, porque nesses pedidos que o governador atender, o Wilson Santos capitaliza isso eleitoralmente, politicamente, no resto, o Wilson Santos vai perder. E ganha força. No resto, ele vai perder. Né? Isolando... Politicamente, ele perde. E o seguinte, e Mauro Mendes não tem ali... como negar o apoio, negar essa adesão, porque político nenhum se recusa a receber ganha apoio. Força, Aliás, agora é oposição ao Mauro Mendes, ali na Assembleia, que está menor. É importante fazer aqui um registro e eu quero ressaltar, porque foi relevante, relevantíssimo o papel do secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho. Mauro Carvalho foi quem costurou esse acordo. Tá? Foi quem costurou esse acordo e eu acho que o Mauro Carvalho fez muito bem ao governo. E o governo ganha a qualidade do debate na Assembleia. O governo tem a melhor tese e não tem quem verbaliza essa melhor tese na Assembleia Legislativa. E agora Lúdio vai ser a grande oposição do governador Mauro Mendes na Assembleia. Não, sim, mas junto com o Wilson Santos. Sim, já era junto com o Wilson, agora vai ser o Lúdio. Vamos aqui à participação do nosso telespectador pelo WhatsApp do A Notícia de Frente, o número está aí na sua tela. Bom dia, ver Mauro Mendes e Wilson Santos na mesma foto, juntos, sorridentes, um para o outro, é a maior prova que essa tal política praticada no Brasil é de vender a alma para o diabo. Não se assustem se o Wilson Santos virar secretário de Estado. Vergonhoso, aponta aí o nosso telespectador. Temos aqui mais participação. Essa eleição para o Senado só vai ter gente do agronegócio. Se fosse para defender o coletivo, tudo bem, mas nunca ficou tão escrachado os interesses particulares, acima de tudo. Disse aí também o nosso outro telespectador. Temos mais participação, vamos aqui à tela. Bom dia, gosto da notícia de frente. Olha o que essas raposas estão pensando, neutralizar Bolsonaro? Eles têm que pensar como convencer o povo que votou em Selma Arruda a votar de acordo com ela. Afinal, ela é a protagonista dessa história de perseguição política. Abraços a todos vocês. Obrigada pela participação. E essa eleição podia até mudar, né? O termo que está sendo utilizado, né? Eleição suplementar para eleição da neutralidade. Porque não estão querendo apenas que o presidente da República, Jair Bolsonaro, fique neutro. Estão querendo também o seguinte, que o governador Mauro Mendes, que conquistou aí o seu novo aliado, Wilson Santos, de forma oficial, estão querendo que o governador Mauro Mendes também fique neutro, fique longe, não se meta nessa eleição para o Senado, né? Então, querem que o presidente fique por lá, Mauro Mendes fique lá no Palácio Paiaguás, tomando conta do governo e não se envolva na eleição para o Senado, que ele fique neutro, como estão pedindo lá para o presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, cada um dos candidatos aí defendendo os interesses pessoais, e é como o telespectador falou ali. Infelizmente, é muito difícil a gente encontrar candidatos, né, que verdadeiramente estejam dispostos a defender o conjunto da sociedade. Eles até dizem isso, mas se você for analisar bem, uma boa parte deles estão defendendo seus interesses pessoais, seus interesses empresariais, o que é que pode ser feito na infraestrutura para melhorar o negócio deles, né? Bom, a eleição vai chegar aí e todo mundo vai entender melhor o que eu estou colocando aqui. Vamos a mais participação aqui do nosso telespectador. Bom dia, dá nojo dessa política. Ontem, Júlio Campos disse que é bom o Bolsonaro ficar de fora do pleito do Senado aqui, porque senão vai ficar inviável ele governar o país sem a ajuda da bancada de Mato Grosso. Nem entrou e já está ameaçando. Não voto nunca nesse tipo de política. É o Wandel da Lixeira. Temos aqui mais participação com relação ao que Mauro Mendes disse sobre a sonegação.
e apertar o pescoço de quem sonega, porque ele continua dando incentivo para a cervejaria Petrópolis, mesmo com a Defaz dizendo que ela foi responsável por um rombo de mais de 800 milhões e delatada por corrupção. Se ela fez, não vai continuar fazendo? Muita incoerência, diz aí o nosso telespectador. Pois é, essa informação é a favor do Mauro Mendes, né? Desculpe aí o telespectador, mas o Mauro Mendes diminuiu o incentivo da cervejaria Petrópolis e a Assembleia Legislativa estabeleceu o incentivo para a cervejaria Petrópolis, né? Embora tenha só diminuído, estabelecido, porque ela tem 95% de incentivos e as outras cervejarias todas têm 50% de incentivo. Então, o Mauro Mendes tinha cortado 45% do incentivo dela e a Assembleia repôs para que ela continue com 95% dos incentivos e as outras com 50%. Eu sou a favor de tirar os 95% dela, não reduzir para 50%, zerar e zerar também das outras cervejarias. Só no Brasil que os caras dão incentivo para a pessoa ficar doente, cara. Para cigarro, bebida. Nos Estados Unidos responde processo, né? A indústria do tabaco lá dos Estados Unidos responde processo. Aqui não. Aqui agrotóxico tem incentivo porque é bom para a lavoura, bebida tem incentivo, fumo tem incentivo. Quer dizer, não dá. BNDES dá dinheiro subsidiado para quem foi plantar fumo. Aí as pessoas morrem de câncer. Câncer de pulmão, 90% é fumo, é cigarro. E ninguém é processado. A indústria do tabaco aqui não é processada. Aliás, o Estado brasileiro dá estímulo, dá dinheiro subsidiado para a indústria. Como é o nome desse que o ministro Paulo Guedes batizou nesse imposto que ele gostaria de criar? Tem tem um apelido no imposto que é para taxar açúcar, cigarro e bebida. Né? Tem imposto da felicidade, não é isso? Não é da felicidade, é outro nome. Mas agora é o seguinte, agora o governo federal não se empolgou com essa ideia do ministro Paulo Guedes. Não está muito empolgado, não. O governo federal é o seguinte, ele não se empolga. É o seguinte, o governo federal, ele é governado pelo WhatsApp. Quem manda no presidente Bolsonaro... imposto do pecado. Imposto do pecado. Quem manda no presidente Bolsonaro é o WhatsApp. Ele fala uma bobagem, Twitter, as pessoas respondem no Twitter e no WhatsApp, ele muda de opinião. E faz de conta que não era aquela opinião que ele havia dado. Por exemplo, qual foi a primeira manifestação do presidente Bolsonaro com relação aos brasileiros que estavam na China? De que eles tinham que ficar lá. Se virem, ficam lá. Eu não vou colocar o Estado brasileiro à disposição. Que... Não, vamos ser justos nessa não fala. Falou eles que ele falou uma família, eles a gente não pode colocar o país... Eles não podem vir aqui, vai colocar o país em risco. Mas foi isso que falou, né? Mas ele falou, família. É melhor ficar por lá. É melhor ficar por lá. Ele do que colocar em risco aqui. É isso que ele disse. Aí o WhatsApp reagiu. Nesse tom. Quase aí o WhatsApp reagiu. Que é isso, absurdo, vai abandonar os brasileiros. Os brasileiros lá Agora reagiram. ele está fazendo propaganda. Na verdade, os brasileiros lá reagiram. Foi buscar os brasileiros, olha... Mas mais propaganda em cima disso é o governador de Goiás, viu? Está fazendo. Está surfando aí. Pois é, Nayara, o que eu estou dizendo é o seguinte... Não se pode condenar o Ronaldo Caiado, porque Anápolis é lá em Goiás. Não, sim, tá certo. Mas o governador de Goiás... ele está fazendo a propaganda até porque ele tem uma característica que talvez o telespectador não saiba. Ele é médico. E ele sabe que o risco ali é zero. Porque se você perguntar a qualquer governador, você queria trazer o pessoal da China para o seu estado? Não ia querer. E aí há uma solução militar, que é o seguinte, eles foram para Anápolis num centro de recepção militar. Eles foram para uma base da aeronáutica lá em Anápolis e estão sendo bem cuidados. Eu acho que o governo brasileiro acertou, né? Mas não é assim. Bolsonaro, o WhatsApp, pensa por ele. Olha, falando em Bolsonaro e Mauro Mendes, e Caiado também, vamos aqui ao GD de novo, porque Mauro Mendes aceita reduzir ICMS e pede contrapartida
do presidente Jair Bolsonaro. O governador Mauro Mendes aceitou o desafio feito pelo presidente Jair Bolsonaro para que os estados reduzam o ICMS dos combustíveis para que o preço final do produto tenha queda para o consumidor. No entanto, Mauro condicionou o aceite ao pagamento de quase 1 bilhão do Fundo de Compensação das Exportações, o FEX, esse FEX que foi prometido aí pelo ministro Paulo Guedes. O governador ainda quer que o presidente pague o estado de Mato Grosso as perdas pela não oneração dos produtos primários destinados à exportação. E aí? Bom, aí certinho, né, nessa contrapartida? Antes do Antero colocar, o governador Mauro Mendes, tudo bem, já falamos aqui o seguinte, a proposta do presidente Jair Bolsonaro, os governadores não vão aceitar, porque eles têm que abrir aí mão, né, de 25%, 30% da arrecadação deles, que é o que corresponde aí à alíquota em cima dos combustíveis. No caso de Mato Grosso aqui, já foi dito de que a perda anual aqui seria em torno de 500 milhões de reais. O governo está corretíssimo ao cobrar, porque é um direito aqui de Mato Grosso, em cobrar os 500 milhões do FEX de 2018, os 500 milhões do FEX de 2019, agora colocar aí, olha, se ele repassar aí as perdas da Lei Candir de 40 bilhões de reais, eu topo reduzir o ICMS. Aí é o seguinte, a proposta de lá para cá veio num tom de radicalismo, toma outra daqui para lá então, né? Mas veja bem, a de Mato Grosso é menos radical que a do Bolsonaro. Né? Não, que Mato Grosso tem direito. Mato Grosso tem direito. Eles, quando instituíram a Lei Candir, eles disseram o seguinte, olha, vocês não vão... Mato Grosso cobrava 17% de ICMS sobre tudo. Deixou de cobrar tudo. Porque o governo federal garantiu o seguinte, não, vai exportar, não vai cobrar imposto, mas nós vamos ter aqui um fundo de compensação. Nós vamos devolver ao Estado o que o Estado receberia se tivesse cobrado o ICMS. Foi essa a proposta da Lei Candir. Foi essa a proposta da União. Não botou na lei, não escreveu na lei. Mato Grosso sabe que essa dívida existe por causa do compromisso que foi público, por causa da justificativa da Lei Candir. Mas a União não cumpriu com esse compromisso para Mato Grosso. Só que aí para isso serve o senador, para defender o Estado. Exatamente. Não é para defender o Bolsonaro. Exatamente. Aí vão responder de lá para cá o seguinte, escuta, por que vocês não cobraram a Dilma, o Temer, o Lula, o Fernando Henrique, né? Porque quando a discussão ela não é uma discussão madura, não é, Antero? Quando falta coerência nessa discussão, normalmente se partem aí para propostas radicais, aquilo é o seguinte, sabendo que do outro lado não tem concordância. Né? Mas sabendo que todos os governadores cobraram. O governador Dani de Oliveira cobrou do Fernando Henrique, o governador Brairo Magos cobrou do governante da época e assim por diante. Todos os governadores cobraram e o governo federal não pagou, é isso. Como ocorre essa cobrança hoje, não. Como a cobrança ocorre hoje, não se cobrava, não, senhor. Essa cobrança... Cobrava sim, né? Essa cobrança de hoje... E hoje, qual que é a cobrança de hoje? Não, hoje a cobrança é mais forte. Hoje a cobrança é muito... Bom, essa declaração do governador é que a cobrança é mais forte. Declarações... Né? Tem movimentos lá em Brasília, debatendo a Lei Candir, que é mais forte. Essas declarações existiram, sempre. Declarações. O que Mato Grosso falta fazer, nunca fez e não fez hoje também, é cobrança de jornal. Cobrança de jornal, jogar para a plateia. Cobrança de imprensa, de dar entrevista, é jogar para a plateia. O que precisa fazer é entrar com um processo no Supremo Tribunal Federal. Isso ninguém teve coragem de fazer até agora. É isso que o Estado devia fazer. Fazer um processo no Supremo Tribunal Federal para defender os interesses de Mato Grosso. E quem teve coragem de entrar no Supremo Tribunal Federal foi a Sociedade Rural Brasileira. E por um tema aqui de Mato Grosso, que não é o FEX, que é o FETAB. E está nas mãos, o relator desse caso lá é o ministro Gilmar Mendes. Ainda bem. Que é a Sociedade Rural Brasileira, questionando o FETAB, que é cobrado aqui pelo governo de Mato Grosso, já rendeu muita polêmica, e aí agora o ministro Gilmar Mendes vai analisar essa ação direta de inconstitucionalidade, que é patrocinada pela Sociedade Rural
brasileiro. Pois é. Aí se eles forem vitoriosos nisso, você reinstitui o ICMS, né? Isso aí é levar Mato Grosso à falência. Quanto que o FETAB entra hoje? Quer dizer, essa é mais uma descontribuição do mundo rural. Né? Já fizeram isso contra o Dante também. Né? Quando o Dante era governador, entraram também com uma ação direta de inconstitucionalidade, embora o governo Dante tenha recebido pouco dinheiro do FETAB. Só recebeu 1 ano e meio, então foi em torno de 200 milhões. Hoje o FETAB dá ao Estado mais de 1 bilhão por ano. Em torno de 2 bilhões de reais, então. Por ano? Eu acredito pois que seja esse o valor. Então, assim, hoje é muito pesado, o Estado não tem condições de abrir mão disso. E a Nayara está mandando a gente calar a boca aqui. Pronto. Não, vamos falar Silêncio. aí, ô Antério, de mais um aumento que vem para o Mato Grossense. Dessa vez é a tarifa de água, viu? 6% vai ser esse aumento a partir do dia 17, não, a partir de abril, na verdade. A concessionária solicitou o reajuste, mas o PROCON está questionando o cálculo feito pela empresa. Então vamos conferir na matéria da Luciana Gaviria. Dona Maria de Lourdes procura economizar o uso de água na casa dela e, mesmo assim, não se agrada do valor que paga pelo serviço. Estou pagando 60, 80. Considera um valor justo ou está alto? Altíssimo. A senhora procura economizar? Procuro. O que a senhora faz para tentar economizar o consumo de água? Eu uso o necessário, que é para lavar a vasilha, limpar uma casa, não tem muito gasto, não. Quantas pessoas tem lá na sua residência? Sou eu e meu esposo. E no caso do Luiz, a situação é ainda mais onerosa. A conta de água pesa no bolso dele, porque ele mora sozinho. Praticamente só vai para casa para dormir. E paga o mesmo valor que a Dona Maria de Lourdes, que tem um morador a mais na residência. Por volta de R$60, 60 alguma coisa. Quantas pessoas são lá? Só eu mesmo. O senhor acha que é um valor que está justo ou o senhor acha que está caro? Bom, eu acho que não está justo não. Por que o senhor acha que não é justo? É porque só eu que sou o único morador na casa, né, e pago esse valor. A água não vem todo dia também, né? Se é real a insatisfação com o valor da tarifa de água, o descontentamento pode ficar ainda maior, porque vem aí um reajuste. Neste momento, o PROCON estadual entra em cena. É que a ARSEC, a Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá, recebeu da concessionária Águas Cuiabá o aviso de aumento da água. E a ARSEC analisa o pedido de reajuste tarifário, juntamente com o PROCON, que questiona agora determinados pontos, apresentados pela concessionária como justificativa para o reajuste pleiteado em mais de 6%. A tarifa de energia elétrica está no valor de R$ 82,00, ao passo que existe a mais barata, que é R$ 17,00. Então, o PROCON fez esse apontamento para que a Águas Cuiabá providenciasse a documentação por que é que está se utilizando essa tarifa de R$ 82,00 e não a de R$ 17,00, que é bem mais em conta. E também o índice de reajuste utilizado foi o INCC, que é o Índice de Construção Civil. O que o PROCON alerta quanto ao custo adicionado em relação à energia é simples. Na planilha de custo da concessionária, incide o valor da tarifa de energia por quilowatt-hora, que compõe a base de cálculo do reajuste. Neste cálculo apresentado pela concessionária, foi considerado o valor da tarifa verde, a mais cara, tendo um custo de R$ 85,00 o quilowatt-hora, sendo que a azul é apenas R$ 17,00. O PROCON não é contra o reajuste da tarifa de água, até porque existe uma prerrogativa legal da Águas Cuiabá realizar esse reajuste. Está no contrato. Porém, o que é questionado é o índice desejado. A Águas Cuiabá pode conceder o reajuste, no entanto, esse reajuste ele tem que ser justo, ele tem que ser aplicado de uma forma que não vá prejudicar, onerar o consumidor, principalmente nessa fase que nós estamos de crise financeira e tudo mais. Se o reajuste for igual a 6% ou maior, quem paga a conta não vai ficar feliz, não. E se não pagar, corta, né?
E a gente tem que apelar para alguma coisa, né? E fica complicado para o consumidor, né? Para nós, né? Olha, eu tenho uma nota aqui que é o seguinte: o procedimento e análise desses estudos que viabilizam um não reajuste ainda tramitam na ASEC. O processo será encaminhado ao Conselho Participativo da ASEC, composto por sindicatos, representantes da Câmara de Cuiabá, Prefeitura de Cuiabá e outras entidades para apreciação e depois para a diretoria executiva da autarquia para deliberação. Posteriormente, a concessionária deverá publicar a tarifa reajustada 30 dias antes da cobrança, que será permitida a partir do dia 17 de abril deste ano. É a nota da ASEC. E aí tem um reflexo aí no campo político, né? O PROCON, né? O PROCON da Gisela Simona está questionando aí o reajuste da tarifa da água e tem que questionar mesmo para saber se é correto, se não é correto, se é justo, se não é justo. E aí, o reflexo disso é de que a Gisela Simona deu uma entrevista falando, olha, a gente vê uma política, falando de Manuel Pinheiro, né? A gente vê uma política de quase pão e circo. É inaugurada uma praça por semana, mas na UPA continua faltando seringa. E aí, o Palácio Alencastro escalou para rebater, para responder a Gisela Simona, a secretária lá de gestão, a Ozenira Félix, é isso? E escolheu bem, né? Escolheu uma mulher, né? Escolheu uma mulher, né? Negra como Gisela também. Simona, né? E aí a secretária lá do prefeito diz o seguinte, diz que a chefe do PROCON está usando o cargo para ganhar votos. E olha, a secretária adjunta lá do PROCON precisa também refletir sobre isso, porque essa aqui é uma resposta do prefeito Emanuel Pinheiro, mas ela já foi acusada também de estar fazendo isso por alguém que não tem nada a ver com política. Né? Mas também agora... Que tem a ver com sonegação, né? Bom, com sonegação eu não sei, né? Porque eu não posso acusar Nelson Soares Júnior, diretor do Síndico de Petróleo, de ser um sonegador. Eu não posso falar mas agora isso. O PROCON não vai poder fazer mais. Porque foi mais ele que disse o seguinte, que Gisela Simona estava usando o cargo dela, porque foi quando eu perguntei, olha, por que é que não fiscalizam distribuidoras e os produtores? Mesmo, aí ele respondeu o seguinte, olha, tem que perguntar para a Gisela Simona, que está usando politicamente o cargo dela, porque é muito mais fácil ir lá no posto de combustível, porque no outro dia está nas manchetes dos jornais. Essa foi a colocação do Nelson. Eu também não posso acusar o Nelson, mas foi o sindicato dele, representado pelo senhor Aldo Locatelli, que esteve na Assembleia Legislativa para dizer o seguinte, olha, tem mais de 300 milhões de sonegação no setor de combustível. Quer dizer, então quando a Gisela Simona fala de sonegação, incomoda. E eu gostaria de ver a secretária da prefeitura, designada por Emanuel Pinheiro para responder, que dissesse o seguinte, não é verdade, nunca faltou. Não é vir com conversinha de que, olha, a Gisela Simona está fazendo política para ganhar voto. Por aí, se falar a realidade, quer dizer que o Ministério Público mentiu, quando o Ministério Público fez aquele procedimento contra o novíssimo Hospital Municipal de Cuiabá, que está faltando isso e aquilo. Insumos, falou da alimentação. Então, assim, eu gostaria que as pessoas desmentissem os fatos, desmentindo fatos, e não falando exclusivo, e não fazendo política, porque ela fez política, ela fala dela. A mando do Emanuel Pinheiro, a secretária do Emanuel Pinheiro fez política. Era melhor deixar o Emanuel falar. Mas Emanuel também faz melhor política. Mas também fazem política ao criticar ela. Ao criticar quem? Não, ao criticar o PROCON. O PROCON em si, o serviço. Não, falando do PROCON. Ou seja, está todo mundo aí fazendo política. Tem um pouco de política em tudo. Tudo aí. Lúcio, ou não beneficia Gisela Simona, ela ir lá no posto de combustível. Mas tem que fiscalizar, é o trabalho dela. Não é o fato de que ela admite que pode ser candidata ou a senadora ou a prefeita de Cuiabá ou aos dois cargos, que vai impedi-la de atuar como ela vinha atuando. Ela já vinha atuando assim, gente. Ela já vinha atuando assim. Aí vai tolher a atuação dela em função de que ela é candidata. Isso há muitos anos, né? Não só agora. Na realidade, aqui estamos colocando apenas o outro lado, né? É isso? Ela fez a crítica à prefeitura e a secretária
escalada pelo Palácio Alencastro, veio responder à crítica da Gisela Simona sobre o pão e o circo que ela falou. Ao invés dela explicar o seguinte, não, a tarifa é legal, o contrato diz isso, o contrato para gerar segurança jurídica diz isso, é essa que tem que ser a resposta da Prefeitura. Nós precisamos de mais Gisela Simona e menos de sonegação. Lúcio Antero, só para a gente ir para o intervalo, tem muito telespectador falando ainda da questão dos incentivos. Vamos a essa mensagem aqui rapidinho, a tela do A Notícia de Frente. Bom dia, bancada Suprema da Notícia. Wilson Santos, no começo do governo Mauro Mendes, era um leão em defesa do funcionário público. Agora virou a casaca. O povo está de olho. Zerar esse incentivo da Cerveja Petrópolis, já terá dinheiro para pagar a RGA dos funcionários. Tal solução viável. Tem muita gente perguntando a questão do incentivo. E a gente recebe também uma mensagem do deputado Carlos Avalone que fala, né, Antero, de quando que a Condepromate reduziu o incentivo das cervejas de 95 para 60, mas uma liminar suspendeu essa decisão, então aí tramita na Justiça, que só a liminar é o único impedimento aí para não reduzir o incentivo. Seria? Teve o seguinte, o governo mandou o projeto reduzindo de 95 para 50, né? Como eu havia explicado aqui, aliás, para 60 que ele fala, né? Para 60. Para 60. Então é 60 e não é 50. Isso era o meu equívoco. O resto que eu falei está absolutamente correto. O governo mandou reduzir de 95 para 60. Ponto. Então reduzia 35% o incentivo da cervejaria Petrópolis. Já existia, quando o governo mandou o projeto, uma decisão liminar garantindo os 95%. Mas essa redução foi no governo anterior. Como? Essa redução foi no governo anterior. Não. Foi o Mauro Mendes que pediu para reduzir. Mauro Mendes pediu para reduzir, mandou uma lei para a Assembleia votar, a Assembleia votou, e aí a Assembleia reinstituiu só da Petrópolis. O Mauro Mendes vetou, ou seja, colocava a Petrópolis também com 50%, 60%. A Assembleia derrubou o veto e favoreceu a cervejaria Petrópolis. Agora, a Assembleia derrubou o veto com o argumento de que assim, não, nós estamos derrubando o veto, mas é em função de que existe uma liminar. A Assembleia tem que fazer o papel dela. Manter o veto do governador e estabelecer 60%. E a liminar fica para brigar pela justiça. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Temos o horário aí, agora são 6 horas e 47 minutos, 25 graus. Temos imagens do trânsito aí da Avenida do CPA, trânsito mais movimentado agora nessa manhã, sentido centro. Vamos para o intervalo, na volta a gente continua com a notícia de frente. Agora, às 6 horas e 49 minutos, 25 graus. Vamos conferir mais imagens do trânsito aqui na capital. A região ali, a gente tem a Miguel Sutil, próximo ao Parque Mãe Bonifácio, ali na rotatória que vai também para o Centro de Eventos do Pantanal. Ali segue para o bairro Santa Rosa. Trânsito, pelo menos aí nesse trecho, ainda tranquilo. Lúcio, vamos para o seu destaque? Vamos lá. O governador Mauro Mendes, depois de receber lá dos membros da CPI da sonegação, um relatório lá sobre os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, ele diz o seguinte, de que, repetiu lá, né, de que os sonegadores não terão vida fácil aqui em Mato Grosso. Nesse documento aí, isso daí já foi divulgado, o Antero acabou de citar isso aqui agora há pouco, o próprio setor de combustíveis aí, já fala aí numa sonegação anual nesse setor aí de 500 milhões de reais. O governador diz o seguinte, que o relatório, né, ele admite que o relatório tem dados muito consistentes, de que é muito denso, traz várias constatações de irregularidades, principalmente no campo da sonegação de combustível. Mas não é só aí não, em outros setores também tem muita sonegação.
E uma informação aqui relevante. O governador diz que ainda nesta semana ele irá convocar os técnicos da Secretaria de Fazenda e convidar também lá a delegacia fazendária e convidar os membros do GAECO, todos esses atores envolvidos aí nessa questão de combate à sonegação, para que se possa fazer aí, deflagrar uma guerra contra os sonegadores. O governador informa que o Estado fará uma espécie de auditoria nas contas dos últimos 5 anos de empresas que já praticaram sonegação ou que são suspeitas de procedimentos irregulares. E aí é o seguinte, ele também coloca que o empresário que sonegou uma vez pode voltar a praticar tal irregularidade. Bom, então é o seguinte, os sonegadores não terão vida fácil. Aí a gente lembra aqui o seguinte, de denúncias, não é? Vamos ver se agora o Estado vai voltar nisso, né? De denúncias que já foram feitas. Tem uma bem antiga, não é? Há uns 5, 6 anos que está aí e que até agora a Secretaria de Fazenda não deu nenhuma resposta à sociedade sobre uma cooperativa que foi denunciada de ter sonegado de ICMS mais de 300 milhões de reais. Isso lá em 2014. Uma denúncia feita de uma cooperativa que tinha ligações com, vou falar um termo aqui, eles não gostam, mas eu vou falar, com o barão, né? Um dos barões do agronegócio, era a imagem. A denúncia foi em cima dessa cooperativa. E até agora não tem resposta nenhuma. E já que é para combater a sonegação, o deputado Carlos Avalone, disse recentemente aqui, numa notícia de frente, que havia solicitado à Secretaria de Fazenda as informações sobre aquela auditoria que o Tribunal de Contas vem tentando fazer há muito tempo nas exportações do agronegócio. E agora? O governo vai contribuir? O governo vai colaborar para passar essas informações? Porque é o seguinte, teve uma movimentação de 2013 a 2016 nas exportações do agronegócio de algo em torno de 180 bilhões de reais. Tem prova? Existe a comprovação de que houve a sonegação? Não. Mas existe uma dúvida, existe uma suspeita muito grande. E o deputado Wilson Santos, que é o presidente desta CPI, tem fortes suspeitas de que a sonegação não foi milionária. A suspeita dele é de que essa sonegação foi bilionária. E agora, como o sonegador não terá vida fácil, vamos esperar aí que o governo do Estado facilite o repasse dessas informações para a CPI da sonegação. Até aproveitando agora que o presidente da CPI também é aliado do governo. A exemplo do deputado Carlos Avalone também, que já é aliado faz mais tempo. Pois é, vamos aqui a mais participação. Antero, você quer comentar o que o Lúcio contou antes? A gente já havia conversado sobre isso. Eu acho que a decisão do governador Mauro Mendes é absolutamente correta. Tem que ir apertando o cerco. Vamos aqui ao WhatsApp, novamente, aqui na tela temos o WhatsApp. Bom dia, eu não entendo uma coisa, não dá para baixar o ICMS, não dá para baixar isto ou aquilo, porque vai quebrar o Estado. Mas como sobrou tanto dinheiro para roubar VLT, Arena e vários outros rombos nos cofres públicos e continuam tentando esses rombos? É o Marcos de Várzea Grande, aí perguntando a vocês. É só lembrar o seguinte, né? O Marcos aí, telespectador aqui do Notícia de Fênix, só lembrar o seguinte. Ele falou, olha, por que é que não dá para baixar o ICMS? Mas aí ele fala da roubalheira. A roubalheira foi lá no governo anterior, não é isso? Então, nos dois governos.
Porque senão fica parecendo que é só no Pedro Táxi. Não. Teve no Pedro Táxi e no de Silval Quando eu falei anterior, eu lembrei de Silval Barbosa. Você lembrou de Silval, Eu lembrei de Silval Barbosa. É porque teve roubalheira também no governo Pedro Táxi, então ele ficou achando que era só Pedro. Aí o Admilson de Várzea Grande também aqui, ó, manda pra gente uma mensagem, uma foto. O povo de Mato Grosso não deveria nem ir às urnas, uma vez que a vontade popular que elegeu Selma não foi levada em consideração. Então, como a foto acima, bando de abutres, Admilson de Várzea Grande. Segundo eles, ali são os candidatos a senador. Em Mas cima- olha que o povo gosta disso, hein? Porque a torcida do Flamengo é a maior do Brasil, hein? Pois é, em Esse cima bando de aí. urubus. Pois é, em cima aí da carniça. Vamos a mais participação aqui. Bom dia, bancada. Fale sobre a carteira estudantil digital, que os estudantes não precisam pagar R$ 35,00 para partido político. O Luiz do Baú manda aí a participação pra gente. Essa é a grande conquista do Weintraub, né? Do governo Bolsonaro. Que é uma forma de tirar dinheiro das entidades estudantis para que os estudantes não se mobilizem contra o governo. É isso. É. Vamos aqui a mais participação. Deixa eu ver aqui mais participação do nosso telespectador. Aí tem o telespectador dando parabéns aí ao governador Mauro Mendes. Olha, entre tantas críticas, tem um parabenizando, né? O governo agora parabenizando, não sei se o governo inteiro ou alguma atitude aí tomada, quem sabe aquela do ICMS, de cobrar, de fazer aí a contrapartida com o governo Jair Bolsonaro. Olha, agora são 6 horas e 57 minutos. Temos mais imagens do trânsito aqui na capital? Vamos então para a imagem do trânsito aqui. Parece-me que na região da Fernando Correia, é isso? Vamos aí às imagens do trânsito através das câmeras da CEMOB. Temos ali a Fernando Correia com a General Vale. Bom, essa rua aí não dá para identificar, mas o trânsito ainda tranquilo nesta manhã, viu? Me parece que... Mas aí não é Fernando Correia. Não é a região, né? A General Vale ali. E a região, o trânsito ainda mais tranquilo. Também o ângulo que a câmera está, não dá para vou dar ver um palpite. melhor. Me parece que aquela rua que aparecia ali é a que vai no sentido do antigo pronto-socorro. Aí agora é a Fernando Correia. Agora é o sim, início, agora o trânsito agora é o movimentado. início da Fernando Correia. Agora temos aí o trânsito intenso já na Avenida Fernando Correia. Olha, vamos... E não era lá, não era General. Não era o trânsito General. intenso vindo para Cuiabá, indo Sim. para o Cochipó está mais tranquilo. Vamos aqui a mais um destaque. Eu quero falar dos problemas em fundação que atrasa a construção da passarela na rodoviária. Essa construção meu Deus que do céu, muita que gente absurdo. cobra, viu? E aí, não vai ter um fim essa construção aqui na rodoviária, aqui pertinho do Grupo Gazeta? Um problema na fundação, na passarela que está sendo construída É o Antenor Figueiredo que em está frente à rodoviária de grande Cuiabá, obra aí. localizada na Avenida Marechal Deodoro, foi que causou atraso nas obras, segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo. Essa entrevista foi dada aí ao Olhar Direto. O gestor pontuou que a demora se deu para que fosse entregue algo seguro para a população. Aí ele fala o seguinte: temos que lembrar que 70% da estrutura da passarela é metálica. O problema se deu com a fundação, onde escavamos, tinha bastante água. A sondagem mostrou uma coisa, mas na hora da escavação minava a água. Agora já saímos da fundação. Se for lá hoje, as sapatas estão todas cheias d'água. Fizemos outro projeto, colocamos uma estaca de cerca de 6 metros. Tudo isso foi feito para garantir aí a segurança, pontuou o secretário. O que o governador Mauro Mendes já disse é o seguinte: olha, tem muito fornecedor atrasado, com o pagamento atrasado lá na prefeitura. E aí a Gisela Simona, nesse final de semana, ela reforçou, né? Falou, olha, tem muita obra aí que está paralisada porque está faltando dinheiro. É o outro lado da moeda. Isso mesmo.
Vamos então para mais um intervalo aqui do A Notícia de Frente. Temos o horário, agora são 7 horas em ponto, 25 graus. Temos mais imagens do trânsito através das câmeras da CEMOB ali no Porto, ó, bem na orla do Porto. Trânsito tranquilo nessa região. A gente já volta. Voltamos com a notícia de frente desta terça-feira, agora às 7 horas e 2 minutos, 25 graus. Vamos a mais imagens aqui do trânsito na capital. Temos a imagem aí na região do Parque das Águas, é isso? A câmera está girando, mas temos daqui a pouquinho as imagens ali na região do Parque das Águas. Bom, daqui a pouco a gente volta, então a câmera paralisou aqui, a câmera da CEMOB. Antero, vamos para o seu destaque? Vamos ao seguinte, o meu destaque é que o Pedro Taques, eu até quero mostrar aqui a capa do jornal, aliás, na capa do jornal A Gazeta hoje, né, a principal manchete do jornal A Gazeta é a seguinte: Taques se arma contra Zac e outros do Ministério Público. É que o Pedro Taques rompeu o silêncio e deu uma entrevista ao repórter Pablo Rodrigues do jornal A Gazeta. E nessa entrevista fica muito claro, eu sublinhei aqui alguns trechos, fica muito clara a preocupação de Pedro Taques de não ser preso por causa da Grampolândia. Eu vou citar aqui alguns trechos que eu julguei relevantes da entrevista. Claro que é uma página inteira, eu só sublinhei alguns trechos. Eu quero falar sobre isso, quer dizer, sobre os procuradores. Eu vou pedir ao senhor Procurador de Justiça que um representante do Ministério Público se faça presente, porque eu quero falar fatos a respeito de membros do Ministério Público, afirma o ex-governador. Pedro Taques diz compreender que o esquema de arapongagem gestado dentro da Casa Militar é grave e que de fato existiu. Ele garante que espera as respostas, assim como toda a sociedade. Ou seja, hoje, algum tempo depois do final do seu governo, ele confessa que a arapongagem existiu na Casa Militar. E ele espera as respostas. Quando os chefes da Casa Militar e todos os coronéis ouvidos disseram que a ordem era dele. Pedro Taques questiona o fato de os militares envolvidos serem oriundos do GAECO. E o cabo Gerson, que trabalhava no GAECO. Aqui ele tira as acusações dele e passa a acusar o cabo Gerson e o GAECO. Aí fala, como ex-membro do Ministério Público: eu quero expressar o meu respeito ao GAECO. Aliás, como procurador da República, junto com hoje o desembargador Marcos Machado, ajudamos a montar o GAECO. É bom lembrar, o GAECO foi montado no governo Dani de Oliveira. Bom, o ex-governador também apontou os questionamentos de Mauro Zac. Ele está irritadíssimo com Mauro Zac. Ele fala o seguinte: Taques afirma que ao ser comunicado por Zac de que teria uma quadrilha dentro do seu governo, então ele está admitindo que foi comunicado por Zac. Solicitou que o mesmo protocolasse oficialmente. Porém, segundo o ex-governador, Mauro Zac foi, um dia depois do comunicado do esquema, se reunir com o coronel Zaqueu. Tudo bem, o Mauro Zac pediu a demissão do coronel Zaqueu, comunicou a ele do esquema. O Pedro Taques não demitiu, Mauro Zac continuava secretário de Segurança, ele tinha que se reunir com o chefe da Polícia Militar. Aí ele fala assim: o então secretário de Segurança e promotor de Justiça, Mauro Zac, ao invés de tomar as providências que eu pedi, foi falar com o principal suspeito dele na época, falando desse encontro dele com o Coronel Zaqueu. Coronel Zaqueu. O tal pedido citado por Taques foi encaminhado ao GAECO e foi arquivado depois. Quer dizer, o Taques fala assim: o tal pedido citado foi encaminhado ao GAECO e arquivado depois. Isso aqui é uma espalhafatosa fraude. Os senhores estão lembrados. O que foi encaminhado ao GAECO? Eles fizeram uma fraude no protocolo da Casa Civil, encontraram lá um ofício da Câmara de Juara e fizeram um pedido para o GAECO para apurar.
o GAECO arquivou o processo. TACS também acusa a ZAC de prevaricação, pelo fato dele só ter denunciado a Procuradoria-Geral da República em janeiro de 2017, sendo que ele deixou o governo em dezembro de 2015. Aí ele cita mais duas coisas aqui. Que no ofício encaminhado à Procuradoria-Geral da República, o promotor Mauro Zac fala que espera juntar provas e diz que ele, como promotor, não tinha condições de investigar o governador. Em relação à fraude no protocolo da Casa Civil, TACS diz estranhar o fato do Ministério Público ter arquivado o pedido e passar a investigá-lo por denunciação caluniosa. A partir daí, eu virei investigado por denunciação caluniosa. Mas eles investigaram a prevaricação dele, mas já ficou provado que não houve prevaricação. Ficou provado que houve a fraude no protocolo da Casa Civil. E por que o TACS foi processado por denunciação caluniosa? Porque ele mentiu em entrevista coletiva à imprensa, na condição de governador, ele mentiu que o Mauro Zac não havia entregue o ofício para ele. E depois ficou provado no protocolo da Casa Civil de que o ofício estava assim lá. Aliás, ficou provado pela Corregedoria do Estado. Aí tem uma outra questão aqui, o seguinte, que é onde eu falo que ele está com medo de ser preso, Lúcio. Veja aqui essa declaração dele. Eu quero ser ouvido, preso, solto, vivo ou morto, mas quero ser ouvido. Então, é esse o depoimento do Pedro TACS ao jornal Gazeta. Mauro Zac foi procurado, falou que não vai falar sobre isso, que vai esperar a apuração. Ele falou que adotou as providências legais, que segue firme, tranquilo, de cabeça erguida, sem ter pelo que envergonhar, acreditando nos trabalhos investigativos, no Ministério Público e no Poder Judiciário. Na verdade é o seguinte, né? O Pedro TACS já sentiu, como advogado que é, que os fatos estão se aproximando muito dele. Então ele começou a exercitar o direito de espernear. Agora, nessa matéria aqui, quantas vezes você, como telespectador, viu, leu e ouviu o Pedro TACS defendeu o Zaqueu, defendeu o chefe da Casa Militar, defender a Casa Militar, defender o secretário de Justiça, defender que não houve grampos, defender que Mauro Zac não tinha entregue coisíssima nenhuma o ofício denunciando, enfim. E agora o governador Pedro TACS é obrigado realmente a reconhecer que esses fatos existiram. Isso aqui deve mostrar o quê? Que deve estar em bom andamento a investigação feita pela Polícia Civil. Por isso que eu disse que ele está com medo de ser preso. E já que ele diz aí que está disposto a falar, não é? Ele usou aí vivo, preso, solto, usou outro... Eu acho que o caso dele seria melhor ele fazer uma delação. Já que ele está disposto a falar, acho que é bom, né? Aguardar para saber, né? O que é que ele tem a falar, sobre os membros do Ministério Público, para que se esclareça essa história da Grampolândia Pantaneira de uma vez por todas, para que se passe a limpo essa história, para que o seguinte, todos os envolvidos, todos eles, de um lado e de outro, acabem respondendo pelos crimes que cometeram. Mas atenção, todos que de uma forma ou de outra acabaram cometendo esse tipo de crime ou contribuindo para que ele ocorresse. É importante, né? O Pedro TACS, ele poderá no máximo, porque ele não pode fazer delação, né? Não tem ninguém acima dele. Isso foi um grampo promovido pelo Estado, foi um crime de Estado contra os cidadãos. Ele grampeou muita gente no Estado. Então, o governador Pedro TACS não podendo fazer delação, mas ele poderá denunciar os membros do Ministério Público que participaram dessa coisa junto com ele. Ele poderá dizer, olha, não fiz sozinho, etc e tal. Mas não com essa pose de inocente. Com essa pose de inocente não vale
até porque as pessoas percebem claramente de que está muito inconsistente a declaração do Pedro Táxi com o que ele falou anteriormente, com o que ele falou na condição de governador, com a proteção que ele tentou dar ao Leixo. Quantas vezes o Táxi defendeu o Leixo? Quantas vezes defendeu o Coronel Zaqueu? Quantas vezes defendeu Ailton Siqueira? Quantas vezes defendeu a Casa Militar? O crime da Grampolândia não pode ficar impune. É isso. Vamos, para encerrar aqui a Notícia de Frente, temos participação do nosso telespectador. Bom dia, ilustres. Vamos aqui a tela, tem como colocar na tela? Bom dia, ilustres da bancada do A Notícia de Frente. Vamos dar os créditos a quem é de direito. O GAECO em Mato Grosso foi criado pela Lei Complementar 119/2002, do governador era Rogério Salles, tendo como secretário de Justiça o desembargador Marcos Machado. Dante de Oliveira já tem méritos demais, não precisa dar a ele o que é dos outros. Abraço, Flávio do Jardim Aclimação. Não é verdade, foi criado no governo Rogério Salles, muito obrigado pela correção, só que não teve governo Rogério Salles na história do Mato Grosso, né? O Rogério foi vice do governador Dante. O projeto começou a ser discutido, foi tratado com Dante de Oliveira. Eu saí muito antes do governo e o projeto já havia sido tratado por Dante de Oliveira. Vamos então? Bom dia, Lúcio. Obrigada. Bom dia, Antero. Obrigada. Um abraço, até amanhã. Até amanhã a gente encerra com imagens da Avenida Miguel Sutil ali na Trincheira, rotatória Dante de Oliveira, trânsito já intenso no sentido Miguel Sutil, ali no sentido bairro Santa Rosa. Obrigada, até amanhã.